A seguir, IIGD Irajá. Há pessoas que perguntam assim: o que eu posso fazer para agradar a Deus? E é tão simples, irmãos. O que eu faço para agradar a Deus? Não são muitas pessoas que fazem essa pergunta, porque a maioria pergunta: o que eu preciso fazer para receber minha bênção? Por que eu ainda não recebi minha bênção? Então fique bem atento. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Tem um título esse capítulo, não tem? Exortação. Pronto, já está aqui, não é? Eu disse que muita gente pergunta: o que eu faço para receber minha bênção? O que eu tenho que fazer para receber minha bênção? Mais uns poucos, alguém pergunta: o que eu posso fazer para agradar mais a Deus? Então, para quem quer realmente agradar a Deus, e quem agrada a Deus recebe as suas bênçãos, lê comigo esse versículo bem devagarinho. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas com todo o teu coração e com toda a tua alma. Amém, Jesus? Está aqui, irmãos. Profundo. Nós temos 4 coisas aqui. Não são coisas difíceis para quem ama a Deus. Para quem não aprendeu a amar a Deus e vive tão somente em função das coisas da terra e busca em Deus o apoio, o suporte para essa terra, não vai compreender, não vai aceitar. Deus está falando com o seu povo de Israel. Claro que Ele está falando com os cristãos hoje. A igreja de Cristo está aí sobre a face da terra. Então chegou nesse capítulo 10, o Espírito Santo aqui diz: agora, pois, ó Israel, ou seja, o povo de Deus. Então estamos aqui inclusos. Ó povo de Deus, o que o Senhor Deus pede de ti. Deus é tão maravilhoso que Ele, sendo Deus, né, irmãos, está pedindo. Que isso? Está dizendo: vamos lá. O que Ele quer? Senão que, primeiro, temas ao Senhor teu Deus. Está aqui a primeira coisa. Vamos ver as 4 e depois não vamos ter tempo de explanar tudo, de entender. Que temas ao Senhor teu Deus, temor a Deus. É a primeira coisa que Ele diz aqui, temor a Deus, atenção. Depois Ele diz que andes em todos os seus caminhos, todos os caminhos de Deus. Já temos outra coisa aqui. Depois vamos lá. Aí Ele diz que andes em todos os seus caminhos. E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então vamos lá, vamos rever aqui. Bom, primeiro, temor a Deus. Segundo, andar em todos os seus caminhos. Não é 1, nem 2, nem 5. Em todos os seus caminhos. Depois, que o ame. Ele não quer que ande por obrigação, Ele quer amor. Ele quer que ame. E por último, Ele diz, não é? Servi-lo e de todo o teu coração e com toda a tua alma. Coração e alma estão aqui unidos nos sentidos. Sentimentos e sentidos. Vontades e direção. Ah, mas espera aí, como é que eu vou controlar as minhas vontades? Aí é que está. Colocando as vontades sob o controle do Espírito Santo. Já cheguei no final. Já deu para entender. Mas vamos voltar. Claro que nós não vamos poder ver num culto essas 4 coisas que são muito fortes e são simples. Bom, a primeira coisa então: agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Pronto. Quem é o nosso Deus? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Quem tem o temor a Deus, irmãos, anda na sua palavra. Quem tem o temor a Deus, o temor. Que andes, senão que temas ao Senhor teu Deus. Mas o que é o temor do Senhor? A ideia que se tem é de medo, não é? Medo.
Não, não é o medo como se conhece o medo, medo do mal, medo da desgraça. Esse é medo. É um temor de respeito tão grande de saber que com Deus não se brinca. Aí entra o temor a Deus. O que é o temor a Deus? Às vezes você vê evangélicos que levam o nome de Jesus na esportiva, que falam o nome de Jesus de qualquer jeito. Pessoas que não têm respeito nenhum pelo próprio corpo. Pessoas que não respeitam a boca. Falam tudo o que querem, que pensam na vida. Estão numa conversa, num palavreado. Conforme a conversa vai, soltam. Enfim, falta de temor a Deus. Então a primeira coisa que o Senhor Deus quer é o temor. O salmista explica que o temor do Senhor é só o princípio da sabedoria. Eu não queria mexer muito na Bíblia, não. Quantos conhecem essa palavra que o temor é o princípio? Quase todos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então vamos lá. Você vai fazer alguma coisa e essa coisa é contrária a Deus. Você descobre na palavra que aquilo é contrário a Deus. Poderia citar exemplo de coisas de simpatias, de envolvimento de forma sutil com feitiçaria. Mas tem gente que acha que é normal. Não, que isso aí é uma simpatiazinha boba, uma coisa simples. Mas peraí, a Bíblia não manda você fazer simpatia. A Bíblia proíbe 100% a idolatria. Qualquer outro exemplo. Está num grupo de amigos ou num grupo familiar e todo mundo começa ali a falar umas coisinhas bobas e daqui a pouco a conversa começa a se inclinar para outros assuntos e daqui a pouco estão zombando do povo de Deus. Está ali um cristão no meio que leva Deus a sério. Ele vai admitir que fale do povo de Deus? Mesmo ele sabendo que muita gente que usa o nome de Jesus vive uma vida errada, vive no erro. Mas não se pode generalizar. Certa vez uma moça chegou para mim e disse: pastor, eu comecei a buscar para casar, mas eu cheguei à conclusão, basta. Tive 3 namorados, tive 2 namorados e um noivo. E quer saber uma coisa? Todo homem não vale nada. Não tem homem nenhum que vale. Falei, para, porque eu sou casada com um. Respeita a classe. Porque como é que pode generalizar? Seria o mesmo que dizer, um médico cometeu um erro médico, daqui a pouco vai dizer que nenhum vale nada. E eu disse para ela, respeita a classe. Falei, respeita o gênero, respeita. Já regalou o olho, não gostou. Eu falei, não vou ficar ouvindo isso. Por quê? Porque isso é uma mentira. Tem muita gente séria nessa vida. Tem muita gente que não vale nada. Tem muita gente séria. Então você não tem o direito de generalizar. E aí? E quem cala consente? Eu estou no meio. Ou eu saio do meio, ou eu vou cortar o assunto. Como era um grupo que me abrangia ali, vamos dizer assim, eu poderia me posicionar, eu disse, encerra o assunto aqui. Encerra o assunto. Então, irmãos, até que ponto nós temos o temor realmente a Deus? Até que ponto Deus vê em nós o respeito por Ele? O nome de Jesus. Nós estamos vendo hoje, irmãos, o nome de Jesus sendo banalizado em extremo. Pessoas são capazes de ter uma camiseta com o nome de Jesus, com cigarro entre os dedos, como eu já vi. Pessoas são capazes de carregar uma Bíblia, falar o nome de Jesus e numa roda de amigos soltarem palavrões, palavras pesadas. Até que ponto a gente está no meio disso? Temor a Deus. Temor a Deus. Então a primeira coisa que Deus quer é o temor, é o respeito. Quando falta temor a Deus, irmão, não adianta. Pode fazer orações floreadas, pode jejuar de colar o estômago nas costas, pode se consagrar, tem gente que faz isso. Há pessoas que se consagram em extremo, mas não estão se consagrando, estão se flagelando, autoflagelando. Não, porque eu faço jejum 20 dias, eu faço jejum de Daniel, eu faço jejum de 50 dias, Pode fazer o jejum que quiser fazer. Se não tem temor a Deus, irmãos, todo sacrifício é inútil. Vou mostrar para vocês, marca essa página aqui agora, e vai comigo no livro de Isaías, no capítulo 58. O povo de Israel, durante um tempo, jejuava demais, jejuava muito, tentando negociar com Deus, buscando bênçãos. Atenção, antes de você ler. O texto é muito grande, só vamos ler um pedacinho. O que importa aqui, que Deus está falando conosco. O jejum, irmãos, ele é necessário. Sabe para quê? Para quebrantamento de espírito. Ou seja, um quebrantamento, para a pessoa
realmente descer aos pés de Jesus e sentir o Espírito de Deus. Às vezes o cristão passa por uma situação muito difícil, por um momento muito difícil, e ele, por mais que ele tenha a palavra, ele se perde. Ele diz: meu Deus, eu estou aqui diante de 66 livros, mas eu não tenho uma palavra para me direcionar nesse momento, eu estou meio perdida. E aí pede ajuda a um, pede oração para o outro, pede oração para o outro, e me dá uma palavra, e não consegue ainda se sentir em paz. Aí há pessoas que começam jejum de dia e de noite, e ficam no desespero, e toda hora vão orar, e de madrugada ficam lá chorando aos pés de Jesus, e parece que não acontece nada. O povo de Israel estava num momento exatamente assim. Jejum, 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 e clama, 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 mas tinha tanta coisa errada. E aí Deus chegou no momento e disse exatamente essas palavras para eles. Olha só, Isaías 58, versículo, vamos lá, de número 5. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível do Senhor? Ou seja, eu estou dando prazer a Deus? Atenta para isso. Deus está dizendo: é isso eu escolhi isso? É isso que eu quero? O jejum é necessário. Quando o cristão não está sendo sensível a Deus, quando as coisas não estão dando certo, ele já fez tudo que ele podia fazer. Eu não vim aqui especificamente falar de jejum, mas nesse momento, de 4 coisas, e uma delas é o temor a Deus. Deus observa a pessoa que o teme, que tem o respeito por Ele. A pessoa que tem o respeito pela palavra dEle. A pessoa que atende quando Ele fala. Às vezes, irmãos, ministramos uma palavra e durante vários dias o Espírito de Deus insiste em que a gente repita aquela palavra e algumas pessoas ainda não perceberam. Deus está falando, mas a pessoa ainda não percebeu. Você quer ver um grande exemplo? De quando em quando o Espírito Santo nos alerta para dizer: guarda o teu coração. Quantos de vocês já ouviram pregações ou palavras ou já leram isso insistentemente porque você sentiu que Deus estava falando? Pois hoje é o dia, fala para o teu irmão: guarda o teu coração. Isso é temor a Deus. Isso é temor a Deus. Você sabe que se você ficar machucado, magoado, revoltado, entristecido, você vai se prejudicar. Você vai abrir brecha para enfermidades. Satanás vai se aproveitar disso. O que você faz? Você guarda o coração. Alguém falou duro contigo, alguém foi injusto contigo. Você passou por uma semana tenebrosa. Você ouviu palavras pesadas, um chefe pegou no teu pé, te humilhou. Alguém na tua família não está querendo te compreender, não quer parar nem para ouvir. E você não sabe o que fazer e você entrou nessa. E eu vou jejuar, eu vou orar. Não, Deus está vendo. O que é que Ele quer de você? Temor a Ele. Então vamos ver o que Deus já tem falado. Ele já tem falado para eu guardar o meu coração e eu não guardei. Pronto, já errou o alvo. Pastor, é nessa simples coisa? Sim, irmãos. Um casamento não acaba da noite para o dia. O diabo começa, para alfinetar. Um alfinetinho não é nada. Depende, se ele furar uma bola de gás, acabou tudo. Acabou a alegria da criança. 2 alfinetadas já são mais fortes. Daqui a pouco são 10. Daqui a pouco as 10 alfinetadas abriram um rombo, abriram um buraco, uma ferida. Pastor, Deus está falando, guarda o teu coração. Então Deus está dizendo, Deus quer que você tema a Ele. Qual é o temor do Senhor? É levar a palavra a sério. Seja em que área for, seja em que momento for. Como disse, às vezes o cristão está numa roda de amigos, está numa conversa descontraída, numa festinha em família, alguém começa lá a soltar a língua em cima dos cristãos e até mexe com as coisas santas, e o cristão está lá no meio, não está nem aí. E aí depois ele sai, vai lá cantar louvor, vai adorar. Não, ele não tem temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pastor, então vai ser difícil a gente viver, porque nós estamos no meio de escarnecedores. Uma coisa é eles escarnecerem, outra coisa é você concordar. Eu já tive vários momentos na minha vida, vários e vários. Em casa, família, celebração, festinha de aniversário, faculdade, de chegar e dizer, esse assunto meu, para mim, encerrou aqui agora. E pode ficar de cara feia, pode ficar chateado. Se você não quiser se indispor com ninguém, você tem que pedir a Jesus para te levar para o céu.
É o único lugar onde você não vai se indispor com ninguém. Se você quiser andar com Deus de verdade, meu irmão, andar com Deus é andar com Deus. É andar com Deus. Anda com Deus. Anda com Deus. Mas para andar com Deus é preciso seguir a palavra dele. Então, a primeira coisa que ele pede, eu acho isso aqui, esse versículo, porque o seu Deus é Deus e dá ordens. Mas aqui Deus está dizendo, olha, ele está pedindo de você. Tema o Senhor, ou seja, respeite o Senhor. O respeito pelo nome de Jesus, irmãos, nós hoje, nossos dias, como eu disse, século 21, o nome de Jesus, nós temos que ter muito cuidado, porque muita gente que está se convertendo e muita gente que está entrando para as igrejas não está levando a palavra de Deus a sério, está usando o nome de Jesus irresponsavelmente. Aquela mesma ordem que Deus deu ao povo de Israel no Antigo Testamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não abre a boca para falar o nome do Senhor de qualquer jeito. Isso continua nos nossos dias. Deus tem o maior respeito pelo seu nome. O nome de Jesus é o único nome pelo qual o ser humano se salva. O único nome. O nome de Jesus, para você ter uma ideia, tá? O nome de Jesus é ungido. Quando o pecador fala o nome de Jesus, não é Jesus o Salvador do mundo. Por quê? Porque ele está ali, ele não sabe quem é Jesus. O nome de Jesus na boca de um pecador não tem poder nenhum. Sabe por que não tem? Porque não tem unção. Então não tem poder nenhum. Muita gente está brincando com o nome de Jesus. O temor do Senhor implica nessas bases. A base principal é o respeito à palavra e o respeito ao nome. O nome de Jesus. Agora temos que falar um pouquinho do nome. Marca essa página novamente e vai comigo. Não, aqui no Isaías não, já foi. Deixa marcado em Deuteronômio e vamos em Filipenses. No capítulo 2, versículo de número 9, bem devagarinho. Vamos um por um, são 3 versículos aqui. Vamos ao 9, vamos juntos? Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vendo, irmãos? Então vamos aqui entender, irmãos, a operação, o poder da ação e da operação do nome de Jesus no dia a dia da nossa vida. A vida cristã, a vida da igreja, a vida de um cristão. Você. O cristão se encontra numa situação, num momento, num lapso de perigo. Ele invoca o nome de Jesus e o perigo passa. Não toca nele. Sabe por quê? Porque Deus o atendeu. No momento em que ele invocou o nome de Jesus, Deus conhece aquele filho, conhece aquela voz, e ele é Deus soberano. Ele sabe tudo, conhece tudo e tudo pode. Onisciência, onipresença e onipotência são poderes do Espírito Santo, do poder de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo têm o poder. No momento em que a voz de um cristão ecoa no mundo espiritual, o Papai do Céu diz: esse é meu filho. Não pensa você que é nesse tempo que eu estou falando. Falou, já aconteceu. Então, o nome de Jesus recebeu todo o poder. Quando um cristão que leva Deus a sério, irmãos, invoca o nome de Jesus, o Espírito de Deus já habita nele. Então o poder é instantâneo, simultâneo, no mesmo momento. Por quê? Ou Deus nos leva a sério ou não nos leva a sério. Ou nós somos levados a sério ou não somos. Ou nós temos respeito no mundo espiritual ou não temos. Isso depende da forma como nós vivemos aqui na terra e nos conduzimos no dia a dia. Às vezes, é nas mínimas coisas que o cristão se perde. Nas mínimas coisas. Às vezes se perde por querer agradar amigos. Às vezes se perde por não querer ficar mal com um parente. E ele extrapola com o nome de Jesus. Concordando, usando o nome.
O temor a Deus rege isso. Temor é respeito total. Vai falar no nome de Jesus, você sabe que há anjos por perto. Você sabe que há demônios por perto. Então não brinca com esse nome. Porque ou você entra num campo ou no outro. Ou entra no reino de Cristo ou entra no reino do inferno. E aí? Ou é levado a sério ou não é. É por isso que às vezes pessoas expulsam uma dor, têm até fé. E elas falam 10 vezes e a dor não vai embora. Aí depois vem, porque eu não tenho fé para isso. Não é porque não tem fé. É porque a boca tem duplicidade de confissões. E o nome de Jesus não é levado a sério. Então lá em Deuteronômio, o Senhor Deus alertou o povo dele quando eles estavam assumindo o território, a terra de Canaã. Eles estavam naquele novo território. Deus então, usando Moisés, já havia dado todas as leis para eles. Ou seja, vocês são meu povo, vão viver assim, 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 assim. Serão assim, assim, assim. Farão isso, isso, isso. Muito bem. Só que eles se envolviam muito com os povos pagãos que não tinham o mesmo Deus. E aí davam aquelas extrapoladas para não querer se diferenciar muito daqueles povos. Meu irmão, se o cristão não assumir que ele é diferente porque ele é de Jesus, então ele está perdido. Seu nome está registrado no céu. O Espírito de Deus vem morar na tua vida, sobre você. Se você é batizado e selado, ele está dentro de você. Jesus está dentro do teu corpo. Jesus é a palavra viva. E não quer fazer diferença? Você não quer ser diferente? É complicado. Então, irmãos, o respeito pelo nome de Jesus, essa é uma base da nossa identidade no campo espiritual. Seja a pessoa que for, irmãos. Pode ser a pessoa mais importante da face da terra. Se ela viesse fazer uma piadinha com o nome de Jesus, ou eu sairia ou diria, o assunto para mim encerrou para mim. Acabou. Então, o temor a Deus rege isso. E quem tem temor a Deus, irmão, não consegue ficar bem com todo mundo o tempo todo. Porque ou respeita ou não respeita. Se quiser ter autoridade no mundo espiritual sobre Satanás e seus demônios, não pode brincar com a palavra. Quantas vezes, acredito que alguns aqui já passaram, já vivenciaram esses momentos dentro da igreja. Quantas vezes demônios querem expor a vida de pessoas em quem eles estão manifestados. E a gente manda calar para a pessoa não ficar exposta. Porque os erros que ela comete, os pecados sujos que ela comete, por vontade própria, o diabo aponta. Esse é o mundo espiritual. O cristão tem que aprender a viver o mundo espiritual, o campo espiritual. E o que rege tudo? O nome de Jesus. A pessoa de Jesus. Então no versículo 9 ele diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Um sentido figurado, é claro. Nos céus são os anjos, na terra os seres humanos, e embaixo da terra a representação de demônios, que na verdade estão aqui sobre a face da terra e nos ares. Então, o Espírito de Deus, usando essa carta, está dizendo, olha, o nome de Jesus é o único que tem todo o poder. Então, por que às vezes o cristão usa o nome de Jesus e nada muda? Porque ele usa o nome de Jesus e não acontece. Precisa ver que tipo de vida ele leva. Se ele leva uma vida de temor a Deus. Às vezes é no meio evangélico. Certa vez eu estava em reunião de família, muitos anos atrás. E um cidadão evangélico resolveu fazer uma piadinha. Primeiro ele não aceitava mulher no altar. Mas por trás de mim era uma coisa e na frente era outra. Por trás soltava a língua. Mulher no altar, mulher pastora. Mas na minha frente, pastora, como vai? A igreja vai bem? Está crescendo? Sabe aquela pessoa que fora de casa é uma luva e dentro de casa usa ferradura? Pois é, a família que dizia. E esse cidadão entrou no grupo e de repente virou para mim e disse, a senhora sabia, pastora, que Jesus era músico? E eu falei, não, nunca vi isso na Bíblia, na maior inocência. Mas eu
fiquei muito com o pé atrás quando eu soube que o moço era duas faces. Então, foi isso. E eu fui espontânea. Eu falei, não, a Bíblia não fala nada que eu saiba. Não, porque Jesus não tocou o esquife do morto. Jesus não tocou. Olha o esvaziamento das palavras. Olha a pontuação. Olha o que ele disse. Jesus não tocou o esquife do morto. Quando o filho daquela viúva da cidade de Naim é trazido com um cortejo, ela está chorando, ela é viúva e tem um único filho, ele morreu. E Jesus não vai até o caixão dar um toque no esquife, diz a Bíblia, né? E o rapaz levanta. Então ele disse, ué, mas Jesus não tocou o esquife do morto? Quando ele falou o esquife do morto, ele falou bem depois e falou bem baixinho. Quando eu vi a malícia, eu olhei para a roda, vi os que estavam ali à minha volta, a maioria gente da família, eu olhei e falei, encerro aqui, com licença. Virei as costas e saí. E aí? Não preciso dizer mais, né? Só disse isso, com licença. E virei as costas. Jesus tocou o esquife. Ah, Jesus era músico. Fez piada com Jesus e com o nome dele. E ali, a festa para mim acabou ali. Era uma festa de aniversário em família. Para mim acabou ali. Porque ele fez uma piada com Jesus. Primeiro, Jesus autorizou alguém a fazer piada com ele? Então pergunta-se. Às vezes a pessoa monta uma empresa e a bota na razão social, né? Bota lá o nome de família, bota Jesus e outro nome de família. Aí vem e pede para eu abençoar. Esta semana aconteceu isso. Estou esperando a pessoa voltar na igreja. É turista. Mas de vez em quando vem pedir uma oração. Me entregou um bilhete fechado. Eu pedi, entregue ali para a pastora Suzana. Não, eu quero entregar na sua mão. Eu falei, não, eu estou dando atendimento. Eu estou dando atendimento. Eu estou ocupada aqui. Eu só entrega ali e ela vai me entregar. E aí depois, óbvio, eu vou ver tudo que foi entregue, o que eu vou ler, o que eu... Se é para orar, se não é para orar. Que tipo de oração eu vou fazer? E quando eu abri, estou montando a minha empresa que vai se chamar Jesus 10, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fechei e estou esperando. Por quê? Eu vou perguntar, Jesus lhe autorizou a colocar o nome dele na sua empresa? Ele lhe autorizou? Me mostre na Bíblia onde está essa autorização. Ele nos dá o poder de usar o seu nome para expulsar demônios, para curar os enfermos, para nos proteger, porque o nome dele é quem nos guarda, para guardar a sua família, para tudo que for necessário. Mas ele não autorizou a botar o nome de uma empresa, o nome dele. Estou esperando. Eu estou esperando a pessoa aparecer. E aí? Pastor, a senhora faz isso, mas eu tenho que fazer. Eu tenho temor a Deus e respeito pelo nome. Debaixo da minha responsabilidade, com oração minha, alguém vai colocar o nome de Jesus numa empresa particular sua? Primeiro pergunte a ele se ele autorizou. Aí vai dizer, não, porque eu tive um sonho, Deus me inspirou. Não, porque Deus me revelou. Não, porque Deus falou comigo. Aqui não tem isso. Aqui tem a palavra. A palavra. Se está na palavra, está. Se não está, não está. E leva isso a sério. Igreja Internacional da Graça de Deus. Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.